Olá, meu amigo, minha amiga, como eu estou feliz em estar aqui no meu canal mais uma vez para compartilhar um vídeo com você. E na minha modesta opinião, esse é um dos vídeos que tem o assunto mais importante para mim. É um assunto que eu gosto muito de falar, é um assunto que eu estou envolvido com ele desde os meus 12, 13 anos de idade. Por isso esse prazer, essa alegria muito grande de estar aqui com você para compartilhar um pouquinho a respeito desse tema. Antes de mais nada, eu quero agradecer você que é meu seguidor, você que tem feito o possível aí, para me ajudar, para que esse canal cresça. Como é que você pode fazer isso? Deixando o seu like, deixando o seu comentário, se inscrevendo no canal e também compartilhando os vídeos se você gostar dos vídeos, E quando eu falo deixar o like, é deixar o dislike também se você não gosta do vídeo, não tem problema. O importante é que haja engajamento aí com o canal para que o YouTube entenda que o canal é relevante, e apresente os vídeos aqui postados a mais pessoas, tá bom? Eu sei que nós estamos vivendo num momento muito difícil, principalmente para os nossos irmãos, nossos conterrâneos lá do Rio Grande do Sul, e eu quero dizer para vocês que uma das formas de a gente ajudar os nossos irmãos lá do Sul, tem várias formas, mas uma das formas é a gente orar por eles, Mas orar só também não basta, nós temos que orar e agir, fazer as nossas ofertas, dar os nossos donativos, encaminhar material de sobrevivência, material básico, água, comida, enfim, fazer o que estiver ao nosso alcance para minimizar o sofrimento dessas pessoas que estão passando por esse momento de tanta dificuldade. Eu estou gravando esse vídeo aqui no mês de maio, dia 11 de maio mais especificamente, e fica aqui o meu apelo para você, que tem condições, um pouquinho, todo mundo tem condições de ajudar, não é verdade? Então, você que tem condições de ajudar, ajude nossos irmãos do Rio Grande do Sul. E você que não tem nenhuma condição financeira, material para fazer isso, você pode fazer isso sim, oferecendo a Deus, clamando a Deus, porque Deus tenha misericórdia, que Deus mostre uma saída para todas essas famílias que sofrem, que perderam tudo e que elas consigam muito em breve reconstruir tudo aquilo que foi destruído, que está sendo destruído pela chuva, por essa tragédia lá, tá bom? Fica aqui meu apelo então para você e nós vamos para o vídeo de hoje, tá bom? Fique ligadinho aí, não saia daí. Quando eu falei que eu vou conversar com você hoje sobre um dos assuntos mais caros para mim, mais importantes para mim, esse assunto ele tem uma relevância muito grande na minha vida desde os meus 13 anos de idade, 12 para 13 anos. E eu vou explicar por quê. Aos 12 para 13 anos de idade, eu conheci a Bíblia, eu conheci o Evangelho e eu me converti. Eu sirvo a Deus hoje na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eu me converti a Deus. Quando eu digo eu me converti, não é que nessa idade eu era aquela pessoa, toda transviada, toda errada. Não, eu era apenas um garoto, era apenas um menino. Mas quando eu digo me converti é porque eu decidi seguir um novo rumo na minha vida. Aliás, conversão nada mais é do que isso, Você dá meia volta e seguir um outro rumo diferente daquele que você tinha seguido até então. E eu resolvi então, pela graça de Deus, pelo trabalho do Espírito Santo em mim, eu resolvi seguir um outro rumo. Eu comecei a servir a Deus dentro da Igreja Adventista. E eu não sei se você já parou para pensar, para analisar, mas o nome Adventista do Sétimo Dia significa aquele que aguarda o advento de Jesus e guarda o sétimo dia da semana, que é o sábado. Então, no próprio nome Adventista do Sétimo Dia, já estão aí, nesse nome, duas das mais importantes crenças, dos mais importantes ensinamentos da igreja. Que Jesus vai voltar e a necessidade de guardar o sétimo dia, que é o dia que Deus descansou lá na criação, abençoou, santificou
e ordenou também que nós guardássemos, tá? Mas eu quero me deter hoje nessa palavra advento, porque a crença básica, fundamental do meu coração, que eu aprendi na palavra de Deus, é a segunda vinda de Jesus. Jesus mesmo prometeu que vai voltar. E quando eu olho para as profecias bíblicas, especialmente as profecias de Daniel e do Apocalipse, eu não tenho como não acreditar na volta de Jesus. Eu não tenho como duvidar desse fato. Porque se todas as profecias de Daniel, Apocalipse e do restante da palavra de Deus se cumpriram e estão se cumprindo muitas vezes hoje, debaixo dos nossos olhos, não tem por que Jesus ter mentido para nós, não tem por que ele ter nos enganado. O restante que ele também predisse vai se cumprir. E existem, gente, muitos sinais de que Jesus está voltando. Sinais no mundo físico, na geografia, sinais no mundo geopolítico, sinais no mundo social, sinais no mundo religioso. São sinais que nós vemos acontecendo debaixo dos nossos olhos. Para mim, um dos mais importantes sinais está naquela fala de Jesus em Mateus, quando ele fala assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. O que nós vemos hoje realmente é um esfriamento do amor no coração e na vida das pessoas. Cada um está tentando cuidar do seu próprio umbiguinho, né? Está centralizado, está focado somente em si. Poucos de nós estamos preocupados e tentando fazer a nossa parte em relação àqueles que sofrem, né? Aqueles que têm menos do que nós. O homem tem um afã, uma ânsia de conseguir riquezas cada vez mais. E o egoísmo está se alastrando cada vez mais. Você pode dizer assim: Antônio, mas o mundo sempre foi assim. Sim, eu concordo com você. O mundo sempre foi assim. Mas hoje, mais do que nunca, nós vemos uma intensidade desse sentimento egoísta acontecendo na nossa vista, na nossa frente. Eu trabalho com gente, eu trabalho em escola pública e trabalho também como terapeuta. Eu vejo como as pessoas estão vazias, como as pessoas estão carentes de algo que elas não vão encontrar aqui nesse planeta. Elas não vão encontrar. Esse vazio existencial, esse buraco que muitas vezes nós trazemos na alma, não pode ser preenchido com nada aqui desse mundo. Não são pessoas e não são coisas que vão preencher esse vazio existencial. Esse vazio tem um nome, se chama Deus. Mas acontece que a minoria das pessoas consegue enxergar isso. O Espírito Santo está trabalhando na mente e nos corações, mas poucos são aqueles que abrem o seu coração e a sua mente para receber essa influência benéfica do Espírito Santo. E com isso, gente, os sinais da volta de Jesus estão aí se intensificando, se tornando cada vez mais frequentes e cada vez mais intensos, mais fortes. Não tem como você negar isso. Olha quantas tragédias concomitantes estão acontecendo no mundo hoje. Olha quantas guerras devastadoras estão ocorrendo hoje na face da terra. Olha quanta gente abandonada, quanta gente passando fome, quanta gente dormindo embaixo de pontes, dormindo ao relento, na época de inverno, morrendo de frio, enquanto muitos de nós estamos quentinhos no nosso apartamento, nas nossas casas. O amor está esfriando. Paulo, escrevendo a Timóteo, ele disse o seguinte: saiba que nos últimos dias surgirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, arrogantes, jactanciosos, blasfemadores. E ele dá uma lista de defeitos, de adjetivos negativos aos homens dos últimos dias. E uma das coisas que ele fala é que os homens teriam uma aparência de piedade, mas negariam a eficácia da piedade em suas vidas. Olha que triste isso. É a religiosidade do faz de conta, é a religião do rótulo,
Nós estamos vivendo um momento histórico em que a religião do rótulo está predominando. Nós estamos vivendo esse momento histórico, onde as pessoas querem aparentar ser, mas na verdade não são. O cristianismo de rótulo, do faz de conta. Quanta gente aí se pousando de gente boa, né? de cristão verdadeiro, de cristão honesto, de cristão fiel, mas na sua vida nega a eficácia da piedade, nega a eficácia do Espírito Santo. E isso também é um sinal do fim. E quando eu olho para esse mundo, quando eu olho ao meu redor, quando eu vejo notícias, não tem como negar que Jesus está voltando. Não se turbe o vosso coração, disse ele. Vocês creem em Deus? Então creia em mim também. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu diria para vocês, eu vou preparar lugar para vocês. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vocês também estejam. Essa é uma das muitas promessas. Não sei se você sabia, mas só no Novo Testamento existem mais de 300 afirmações sobre a volta de Jesus. No Antigo Testamento existem quase 200 referências que Jesus vai voltar. Jesus está voltando. Os sinais estão aí para você e para eu vermos. Não tem como, gente, você olhar para tudo que está acontecendo e pensar assim, não, esse mundo ainda vai durar muito tempo. Até pessoas que não são religiosas, pessoas da ciência, pessoas seculares, totalmente com a mentalidade secular, elas estão olhando para tudo que está acontecendo e dizendo assim, alguma coisa vai acontecer, algo diferente está para acontecer. E sabe o que é o algo diferente? Um belo dia, e você vai ser avisado disso, pode ter certeza, o Espírito Santo vai trabalhar na sua mente, no seu coração, e você não estará de olhos fechados para isso, você será avisado. Um belo dia você vai voltar sua mente, seus olhos físicos para o céu. Você vai ver lá uma nuvem pequenininha, do tamanho da mão de um homem, fechada, pequenininha, mas é uma nuvem que você vai perceber que é diferente. Ela tem um brilho diferente, e você vai ficar olhando para essa nuvem. Você vai ficar olhando para ela e pensando, nossa, que nuvem diferente. Mas à medida que você olha, ela vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, e vai tomando uma proporção enorme. É quando você e eu vamos perceber que não é apenas uma nuvem. Nós vamos perceber que aquela nuvem, na verdade, é Jesus rodeado de milhares e milhões de anjos. Ele está retornando. A terra vai tremer. Ele vai ficar numa certa altura da terra. Ele não vai pisar na terra a princípio. A terra vai tremer. Ele vai chamar as pessoas que morreram, firmes com a convicção e a fé nele. Ele vai dizer, filho, filha, levante-se, chegou a sua vez, entrar para a vida eterna, esse é o propósito. Ah, que dia feliz vai ser esse. Eu não sei se estarei vivo ou morto nesse dia. Se eu estiver morto, descansando o sono dos justos, eu quero ouvir a voz do Senhor me chamando, Antônio. Levante, Antônio. Você foi fiel no pouco, e no muito eu te colocarei. E se eu estiver vivo, eu quero ter a alegria de saber e de sentir na minha pele, nas minhas células, nos meus ossos, no meu corpo, a transformação causada por Jesus. Esse corpo que é imperfeito, que é mortal, vai se revestir de imortalidade, de incorruptibilidade. E eu terei uma nova vida. Eu terei uma vida eterna, uma vida imortal. Isso é o que ele prometeu para você e para mim. Por isso, eu quero viver hoje uma vida justa. Não que eu seja justo em mim mesmo, não.
Mas uma vida justa é de uma vida que se apega ao Rei que é Jesus e que deixa Ele me transformar. E é isso que eu desejo também para você, meu querido amigo, minha querida amiga. Fique com Deus e até o nosso próximo encontro.